Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe mais uma vez aqui compartilhando o pão com um versículo para fortalecer a nossa fé que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 23 e o versículo 10, que diz assim, enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali, gritando acusações. Glória a Deus. Esse é o momento do julgamento do Senhor Jesus, o julgamento do homem mais inocente. E nós vemos homens gritando acusações. Percebemos, irmãos, que ali as lideranças elas estavam com a dificuldade de tecer um julgamento, porque percebiam que Jesus era inocente. Nesse momento, Jesus tinha sido enviado a Herodes Antipas, mas os sumos sacerdotes, os principais sacerdotes, estavam ali, permaneciam prontos ali para cumprir com a sua missão. E nós aprendemos algumas coisas sobre esse versículo. Primeiro, irmãos, não dá para se mover pela aparência. Eram sacerdotes, mas estavam acusando. Eram sacerdotes, mas estavam contra o sumo sacerdote. A função do sacerdote no Antigo Testamento era justamente levar as petições do povo a Deus. E eles não tinham funções jurídicas, não tinham funções que cumpriam isso aqui que estavam fazendo nesse momento. Estavam apenas se movendo por aquilo que estava dentro do seu coração, para que se cumprisse a sua vontade. E a segunda coisa que nós aprendemos é justamente essa: muitas pessoas dessas transformam a sua vontade como se fosse a vontade de Deus. Irmãos, é bem verdade que fazia parte de um plano pré-estabelecido e foi permitido por Deus para que Jesus fosse crucificado. Sim, Deus se agradou, mas porque havia algo além disso, que era justamente a expiação dos nossos pecados. E era uma permissão, não uma vontade soberana. A permissão é diferente da vontade soberana. Não podemos transformar as nossas vontades na vontade de Deus. Nem sempre os planos de Deus serão implementados pelas vontades humanas ou pelos métodos humanos. Devemos avaliar bem. Olha, e nós percebemos que eles permaneciam ali, irmão, para quê? Para acusá-lo. E quem é o acusador? O acusador nós sabemos. O acusador é Satanás. Eles faziam a vontade do seu pai, queriam garantir a vontade do seu pai. Jesus vai dizer em João 8,44 que Satanás era homicida desde o começo e que dele não há verdade. Então esses homens, eles estão agindo pelo engano. E nós precisamos aprender outra coisa: quem engana, quem mente, quem acusa o seu próximo, quem difama, quem age na maldade, quem age de forma que venha agradar ali, como diz Jesus, o seu pai, Satanás, assume uma dívida com o tempo e assume uma dívida com Deus. Eu quero repetir isso. Quem age na maldade assume uma dívida com o tempo e assume uma dívida com Deus. Paulo vai dizer sobre as colheitas em Gálatas 6, 7, 8. Ele fala: não se enganem, Deus não deixe se zombar. Aquele que semear na carne colherá morte e ruínas, mas aquele que semear no Espírito colherá vida eterna. Então o aprendizado fica aqui a respeito disso. Mas mais do que isso, nós devemos estar ali atentos, irmãos, ao que eles estavam fazendo. Estavam ali simplesmente para acusar. E vale lembrar que acusavam um homem inocente. Eu quero terminar com Zacarias capítulo 3, versículo 1, que diz: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita, pronto para acusá-lo. Vamos orar por isso? Senhor, nós queremos, primeiro, Pai, te pedir um alerta contra todos os acusadores, o discernimento espiritual, para que nós venhamos a olhar o que está por trás de cada acusação, de cada injúria, de cada falso testemunho, de cada maledicência, de cada palavra que é dita contra o nosso próximo. Que da nossa boca não saia palavras de acusação, Senhor. Ajuda-nos, coloca um vigia na nossa língua, para que nós possamos de fato levar a tua palavra que edifica e que transforma. E que quando nós formos corrigir os nossos irmãos, Pai,
possamos primeiramente sempre lembrar de fazer isso em secreto. Não tem problema na pregação da palavra, Pai, mas que nós venhamos a entender que isso é algo que produz ali na frente uma recompensa, que produz ali na frente a salvação do nosso irmão. Que nós não venhamos a trabalhar para o acusador, Senhor, ajuda-nos. E ajuda-nos também a reter toda palavra de acusação contra nós. Não deixe entrar no nosso coração. Nós sabemos, Pai, que quem está no Senhor não há mais condenação. Então ajuda-nos a manter firme esses princípios espirituais. É o que oramos e oramos em nome de Jesus. Irmão, fuja do acusador, porque em Romanos 8:1 diz que quem está em Cristo Jesus não há mais condenação. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.